Boa noite, estamos começando o Momento Mulher do ano de 2022. Eu quero dizer a você que eu estava ansiosa para que esse dia começasse. A gente tirou uma folguinha no mês de janeiro e agora nós estamos recomeçando os nossos trabalhos. E uma boa tarde, um bom dia para quem vai nos assistir ainda ou na manhã ou à tarde. E eu espero que vocês estejam gostando do nosso programa. Deixem comentários. Gente, pode comentar no chat. Se tiver alguma coisa que vocês querem que a gente fale, pode fazer o comentário lá no chat, que nós vamos procurar fazer um programa da forma que seja agradável para todas vocês. E dê um joinha, compartilhem aí, que vocês sabem que é muito importante para o nosso canal. Hoje meu bate-papo é com a Beth Pedroso, com a Sulamita e com a Cida Bonfim. Nós vamos falar sobre procrastinação, sobre os trabalhos da SAF, sobre quando Deus fala com você e você está procrastinando, você não ouve o que Deus quer que você faça. Então esse é o nosso assunto de hoje. Fique aí conosco, já compartilha com as amigas, com as irmãs, que o nosso programa está demais. Não deixe seu ministério para depois. A igreja vive o hoje e o agora. E comigo está aqui hoje a Beth Pedroso. Boa noite. Boa noite, Sara. Sulamita, boa noite. Boa noite, Sarinha. E Cida Bonfim, boa noite, querida. Boa noite, Sara. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de procrastinação, procrastinar na igreja, naquilo que Deus fala ao seu coração. Nós vamos falar um pouquinho também do trabalho da nossa SAF aqui da Igreja Presbiteriana de Itaú de Minas. E para a gente começar, nós vamos entender o que é procrastinação primeiro, ouvindo o vídeo do nosso querido psicólogo Felipe Neri, que ele fez um programa conosco aqui e ele vai falar um pouquinho rapidinho sobre o que é a procrastinação para você que não assistiu. Bom, procrastinação nada mais é do que adiar, deixar para fazer depois alguma coisa que eu poderia ter feito agora, né? De uma forma bem mais conceitual, procrastinação é adiar algo importante sem um motivo realmente específico para colocar outra coisa menos importante no lugar e que gera consequências, geralmente negativas. Então isso é procrastinação, é deixar para depois com todas essas consequências, né? Motivos que nos levam a procrastinar. A. Indecisão. A. Porque é muito chato. Estou com preguiça. E por medo do fracasso. São estas 4 coisas que muitas vezes nos levam a procrastinar. E aí, Beth, para você, o que é a procrastinação? É isso mesmo. É medo de enfrentar. Sabe, a resposta é medo de enfrentar, saber se realmente aquilo que você vai fazer vai dar certo. Então acaba que você vai deixando para depois. E isso é um perigo para a nossa vida, principalmente para a nossa vida espiritual. Não podemos deixar para amanhã aquilo que nós precisamos fazer hoje. É verdade. Chassula, e para você, procrastinar? Mas, Sara, concordo com tudo que já foi dito, né? Mas o procrastinar, para mim, é quando você tem algo para fazer e o medo do resultado te impede de fazer tal coisa. Então, o medo do fracasso, igual você diz, acho que pesa muito. Quando você tem um cargo, na SAF, por exemplo, né? Vamos falar sobre a SAF. Muitas pessoas não pegam cargo de medo de enfrentá-los. Talvez pelo fracasso, talvez ocupação de muito tempo, né? Não, vai tomar muito meu tempo e eu não vou fazer direito, então eu prefiro não fazer. A insegurança. Então, a procrastinação nos leva a pensar muito. Sim. E você, Cida Bonfim? Então, a gente fica pensando, procrastinar, né? Adiar um pouco mais, vamos deixar para daqui um pouco. E esse vamos deixar para depois, às vezes pode pegar a gente. Sim. Né? Porque o presente não é à toa que chama presente.
né? E a gente tem que viver aquilo que é determinado por Deus, principalmente no trabalho nosso, na igreja. Nós podemos deixar para depois. Eu tive essa experiência. Eu entrei na SAF ano passado. Então eu nunca trabalhei na SAF. Eu já fiz outros trabalhos na igreja, escola dominical, outros trabalhos, mas na SAF eu fui adiando. Por quê? Eu tinha medo de entrar na SAF. Talvez eu achasse que a SAF ainda não era para mim. A gente faz aquela ideia de que SAF é para idosos da igreja, né? E a maioria pensa assim mesmo, né? Mas não é, verdade. meninas. E aí eu achava, não é. E a gente, aí agora eu entrei na SAF, né? Eu continuo achando que muitas pessoas pensam isso, que ainda não é o momento. Então a gente vai adiando, não, eu vou esperar mais um pouquinho, né? Eu vou esperar mais um pouquinho. E eu acho que é bem por aí. É medo, medo de encarar o que vem pela frente. Sim. E a gente não pode ter esse medo, porque eu acho que é muito perigoso a gente adiar algumas coisas. Eu vejo assim também, né, quando nós adiamos uma visita, por exemplo. Já aconteceu comigo, me pesa tanto a consciência. Eu tinha que visitar uma certa pessoa e eu fui adiando. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou. Não. Aí chega amanhã, não, hoje eu tenho prioridade, vou fazer isso. E a pessoa veio a falecer. E isso me incomoda tanto, Sara, mas tanto, que chega a me tirar a paz. Então, eu acho que o que você tem que fazer hoje, você tem que fazer hoje. Não deixa para amanhã. Procrastinação e postergação, né? Às vezes a gente confunde as palavras, mas tem uma grande diferença, né? Nós falamos aqui sobre o que é procrastinar, né? É deixar de fazer, é ter uma indecisão e não dar o passo para fazer aquilo, né? É ter preguiça, né? Isso fica mais na fase dos jovens, né? Sempre está com uma preguicinha de fazer alguma coisa e aproveita... Acomoda, né? Acomoda. Eu não gosto de fazer isso, então não faz e vai adiando, né? Porque é chato, e o medo do fracasso. Mas a postergação é diferente, né? Nós vemos que a postergação é você deixa de fazer aquilo que você estava fazendo para cumprir algo que é mais importante, né? Então tem uma grande diferença nessas duas palavrinhas. E um exemplo na Bíblia que a gente vê de alguém que tentou adiar e não fazer aquilo que Deus mandou foi Jonas, né? Ele não deu certo, e não deu certo. Ele tentou não obedecer e não deu certo, né? Jonas tinha uma missão, mas ele achava que sabia o que estava fazendo e fugiu da presença de Deus. E Deus falou com Jonas 1, 2 vezes. Aí ele resolveu percorrer Nínive, que demoraria 3 dias para ele percorrer. Em um dia, ele correu a cidade gritando loucamente, né? E em um dia ele completou o que ele tinha que fazer. E teve as consequências, né? Então a gente sabe que muitas vezes o chamado de Deus a gente tem que prestar atenção e ouvir. Mesmo que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, Deus falando com a gente é diferente, né? E Deus sempre coloca pessoas que nos instruem, né, naquilo que a gente tem dúvida. A gente nunca fica sozinha. Sim, a gente nunca está só, né, meninas? A Beth foi a nossa presidente da SAF do ano de 2020 e 2021. E agora ela está em um outro ministério. E a nossa presidente atual para 2022 é a Cida Bonfim e a vice-presidente, a Sulamita. Beth, como que foi para você trabalhar com a SAF neste ano de 2020 a 2021? Foi maravilhoso, né, Sara? Porque trabalhar para o Senhor e trabalhar com as mulheres é um serviço muito agradável e assim, são pessoas que trazem, cada uma traz o seu exemplo, cada uma traz aquilo que sabe e a gente, como fala assim, junta tudo e vamos fazer o melhor para o Senhor. Foi muito bom. O que nos atrapalhou nesses 2 anos? Porque eu fui presidente da SAF há muitos anos atrás, quando a mãe da Sulamita era viva. Assim, eu fui, mas eu nem sabia fazer nada, porque a SAF hoje, ela cresceu muito, ela desenvolveu muito em todos os sentidos que você possa entender,
bíblico, físico, social, ela desenvolveu muito. E nesses 2 anos eu não pude fazer tudo o que eu queria. Projetos, nós tínhamos muitos projetos, a Sula foi minha vice, né, Sula? Fizemos muitos projetos, mas não pudemos concretizar por causa da pandemia. Sim. Porque uma das coisas que nós temos na SAF é sempre passar o cuidado com tudo que a gente precisa ter com a nossa saúde, né? E nós tivemos, mesmo com a pandemia, nós tivemos nossos encontros com tudo Online, perfeito. né? Nós tivemos, assim, nós tivemos muitos encontros online, reuniões online, lives online, onde a palavra de Deus não ficou trancada. Sim. O povo ficou trancado, porque os governos trancaram, mas a palavra do Senhor não ficou trancada a momento nenhum, porque o Senhor nos deu, expandiu para muita gente, para muitas pessoas, muitas cidades, até amigas minhas que moram fora do país assistindo live. E isso aí nos enriquece, sabendo que o Senhor nunca nos deixa passar por aquela pandemia, sofrendo angústia, depressão e ficar trancada. Não, o Senhor abriu a nossa mente, abriu o nosso coração para que a gente pudesse fazer algo que alcançasse vidas. E foram as lives e os encontros, as reuniões, né, Sulamita? Online, que foi assim, de Benção muito mesmo, crescimento. né? De muito crescimento para nós. Isso é muito bom, né? Muito bom. E o interessante da SAF é que antes da pandemia, a SAF sempre reunia na casa das mulheres. Isso. Né? Era verdade. A reunião era toda semana na casa de uma mulher. Sempre era escolhida uma casa e toda semana tinha reunião. Era E forma de depois- evangelismo, né? Sim. E depois da pandemia passou a ser dentro da igreja, né? Porque aí ficou um local mais aberto, mais espaçoso, né? A gente tem ali tudo certinho, né? Para poder fazer a higienização, o álcool em gel, o distanciamento, né? E nós estamos ainda neste período, né? Nós, Sara, nós ficamos assim sem poder fazer nas casas, sair para a rua, né? Sim. Levar a palavra como a gente sempre gosta de fazer. Porém, nosso trabalho social cresceu 200%. 200% em ajudar as pessoas, sabe? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos que você puder imaginar. De grávida a pessoas idosas, a remédio, a cesta básica, a roupas, a materiais de construção, né? Nós temos tudo Fizemos registrado, tudo, com sim. documentação e tudo. Assim, nosso trabalho foi muito maior do que os outros anos, nesses anos de pandemia. Isso é o trabalhar de Deus na vida de vocês, na vida nossa, na vida de todas as irmãs que estão nos assistindo aí e fazem parte da SAF. Verdade. Cada uma deu a sua contribuição, né, para que tudo isso acontecesse, né? E a gente sabe que Deus estando no controle de tudo, sai tudo perfeito e tudo para a honra e glória do Senhor, né, meninas? Beth, agora você não está mais na SAF, né? Aqui de Itaú de Minas. Como que está agora o seu ministério? Meu ministério, eu estou na SAF como secretária de espiritualidade, né? Ainda não comecei o meu trabalho com a SAF, mas eu tenho esse trabalho com as mulheres. Com a SAF regional, né? A SAF nossa, aqui. Sim. Agora eu sou presidente da federação. A federação é aquela que cuida das SAFs do presbitério Vale do Rio Grande. Então agora eu estou como presidente e eu também sou secretária de espiritualidade da Sinodal. Que é assim, eu falo assim que é um trabalho magnífico. Esse trabalho como secretária espiritual, toda última segunda-feira, aproveito para convidar todas que segunda-feira agora é a última, nós teremos nosso encontro na plataforma. E assim, é um encontro muito gostoso, quem participou sabe que é muito bom, sabe? De orações, não somente para nós interno, para o Brasil e para o mundo todo, Sim. né? E em relação à federação, eu começo os trabalhos agora em fevereiro, porque estamos assim aguardando para que a gente tenha um contato com todas as SAFs da região. Sim.
A SAF recomeça as atividades e qual o dia e horário? Tia Sula? Nós vamos iniciar na primeira semana, né, de fevereiro, ou melhor dizendo, semana que vem, na última semana, né, de janeiro mesmo. Sim. Nossos trabalhos é às 19h30 aqui na igreja, às terças-feiras. Nós estávamos nos reunindo nas quintas, mas devido a algumas irmãs não poderem estar conosco nesse dia, então nós vamos transferir para terça-feira, né, Cida? Isso. Terça-feira, às 19h30, aqui na igreja. E nós aproveitamos para estar convidando, né, todas as mulheres da igreja para estar conosco. Porque SAF não é só para nós idosas, mas, né, Cida? Mas para os jovens, as jovens mulheres. Eu falo por mim, quando a mamãe frequentava a SAF, eu ia junto, eu era uma adolescente e estou até hoje. E é muito gostoso, porque o trabalho da SAF é um trabalho produtivo, é um trabalho que você sente bem de estar presente nele. Porque você tem as reuniões, né, da SAF, lá nós oramos, cantamos, lemos a Bíblia, tem a mensagem e temos também as nossas departamentais que são feitas de 2 em 2 meses, né? Ali nós aprendemos culinária, pintura, temos brincadeiras, gincanas, Bíblia, então tem várias atividades. E a SAF, ela é composta assim, de várias atividades sociais também. Nós ajudamos, igual a Beth disse, né? Tem o cultinho do bebê, que é um trabalho muito lindo da SAF. Então, toda mamãe que ganha o seu bebê, depois nós fazemos o cultinho, entregue uma Bíblia do bebê para a criança, um caderninho, né, que ali dentro desse caderninho ele é todo florido, todo cheio de músicas, poesias, corinhos, mensagens para a mamãe e que depois pode estar passando para o seu filhinho quando crescer. E nós temos também na SAF o Projeto Ana. Esse Projeto Ana, ele tem onde nós oramos para os nossos filhos, né, que é o Ministério Projeto Ana. Aí nós temos aqui e fala, né, levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta a ele as mãos pela vida de teus filhinhos. Está em Lamentações 2:19. Estarei orando pelos meus filhos e pelos filhos da igreja. Então é um projeto lindo esse Projeto Ana. É o momento que as mulheres dedicam especialmente para os filhos, né? E qual mãe que não quer o bem de seu filho, né? É verdade. Então a SAF, ela tem assim vários projetos. Sim. E só para salientar aqui, o Projeto Ana veio agora e antes a gente tinha, né, o Desperta Débora. Antes do Desperta Débora foi A Tarde da Tarde da Bênção, aí veio o Desperta Débora, agora nós estamos com o Projeto Ana. E o Projeto Ana, a oração é antes da SAF, né, Tia Sula? Nós tínhamos o Projeto Ana todas as quartas-feiras, às 3h da tarde. Sim. Aí, por causa da pandemia, tudo, nós já colocamos agora meia hora antes da reunião da SAF. Então, das 7 às 7h30 é o Projeto Ana e depois temos a reunião da SAF. Tia Cida, então ficou o horário de todas as terças-feiras, a programação da SAF, né? Das 7h às 7h30. Às 7h30 vai ser o Projeto Ana. E das 7h30 em diante já começa a reunião da SAF. Isso, exatamente. Tia Cida, fala para nós o que é a SAF, né? O que significa a SAF, para as mulheres entenderem. Então, a SAF é Sociedade Auxiliadora Feminina. É uma sociedade interna da igreja. Auxiliadora, porque tem a função de auxiliar. As mulheres têm um trabalho muito importante na igreja. Assim como na Bíblia, as mulheres também tiveram participações muito relevantes, né? E então
a gente está no trabalho de oração, de auxiliar, tanto no social, ou até também, principalmente no espiritual, que tem a Secretaria de Espiritualidade. E é um trabalho que eu não vejo a igreja sem a SAF. É um trabalho essencial na igreja. E vai ser, nós trabalhávamos na quinta, agora passou para terça-feira. Não esqueçam, meninas, Terça-feira, a primeira terça agora de fevereiro. Primeira terça, eu nem olhei o calendário, mas eu acho que vai ser a última terça. É a última terça de janeiro. É a última terça, é verdade. De janeiro. Nós já vamos iniciar os nossos trabalhos das 19 às 19h30. Oração. A gente já vai chegando na igreja, tomando seu cantinho e fazendo a sua oração. 7h30 a gente começa o culto da SAF. E vai até ali por umas 8h30, onde a gente tem louvor, palavra. É um momento de muito aprendizado para todas as mulheres. E o que te motivou, Tia Cida, a estar participando desta união de mulheres? Bom, vocês estão vendo que elas estão falando mais que eu. Sim. Eu sou aprendiz de SAF. E tudo que elas falaram tem uma verdade muito grande. Porque eu entrei na SAF ano passado, ano de pandemia, ano de dificuldade. Eu comecei a frequentar a SAF. Até então eu não participava. Então tudo que elas falaram aí eu sou exemplo disso, verdade. Quando chegou no final do ano, já falaram para mim assim, você não quer ser presidente da SAF? Eu falei, não quero. Aí eu tive medo, né? Volto lá no início, tive medo. Não quero. Deixa mais pra frente, porque eu ainda não sei nada de SAF, estou entrando agora. Vou pensar. Pensei, orei, né? E sou humilde em dizer que eu estou aprendendo com a Sula e com a Beth. E um dia eu estava lá preparando orando, eu vou orar, vou ver o que Deus fala no meu coração. E nesse período, nessa semana, se eu aceito, não aceito, eu vi na internet um estudo sobre âncora e raiz. A âncora, qual que é a função da âncora? Te prender em algum lugar, né? Isso. No navio, no barco, você joga a âncora ali, você tá paradinho ali. E a raiz, ela também te prende. Mas a raiz tem uma importância muito grande. Ela traz os nutrientes do solo para a planta. Então ela está sempre fazendo alguma coisa ali de muito importante, porque sem a raiz, a árvore nem fica presa e nem vive. Sim. Né? Então eu trouxe isso para minha vida e falei, não, eu vou começar. Amém. Eu vou começar. E aí veio vamos fazer eleição e tal, e vou tentar. E para quem não queria nada, até então, eu falei, eu aceito, mas a Sulamita tem que ficar de vice. Porque eu vou agarrar bem agarradinho nela, para eu aprender. Sabedoria, a gente tem que ter humildade e sabedoria. Né? Porque, sabe, eu estou aprendendo com ela. Eu já fui, né? Imagina. Eu já tive vários trabalhos, funções na igreja. Sim, sempre no Ministério Infantil, né? Com jovens, já fui professora de escola dominical, já fui superintendente, mas a SAF eu nunca tinha participado, não. Agora, eu tenho percebido a importância do papel da mulher na igreja, sabe? E eu aceitei, e para minha surpresa, para quem não queria ser presidente da SAF, fiquei como vice-presidente da BET na federação. Então eu estou aprendendo de todos os lados. Sim, né? Mais um pouquinho ainda. E eu tenho, assim, muita fé que Deus vai usar a SAF agora em 2022, como tem usado até agora. E
eu coloquei uma coisa no meu coração, um versículo que está lá em Romanos, que tudo é por Deus, tudo é para Deus. É por Ele e para Ele são todas as coisas, né? Então não é para mim, não é para Beth, não é para a Sula, é para Deus. O que eu me propor a fazer não vai ser para o meu engrandecimento, mas vai ser para a glória do Senhor. Amém. Né? Então, eu espero e eu confio que o nosso trabalho de SAF 2022, com pandemia, sem pandemia, vai continuar e vai fluir em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Tia Suli, para você, o que te motivou a participar desta reunião de mulheres auxiliadoras? Sara, igual eu te disse, né? Desde minha adolescência eu já participo, né? Mas me incentiva muito porque é um trabalho gratificante. Você sai dele ali cheia, sabe? Com vontade de trabalhar cada vez mais. Então, quando eu não venho na reunião da SAF, eu sinto falta. E é muito gostoso. Eu costumo dizer também que a SAF é o braço direito da igreja. Verdade. Porque ali, tudo que o pastor precisa, a SAF me socorre. Né? Os órgãos internos da igreja, né, Beto? Tudo. Não, vai atrás da SAF que lá vocês vão ter o apoio. Sim. Então, o almoço, é a SAF que está à frente, a hospedagem, né? Quando vem o presbitério para cá reunir, a SAF que toma frente. Os jovens vai fazer alguma coisa, tá pedindo opinião para a SAF. E a SAF em si, ela tem um trabalho muito importante na igreja. Eu estava até ontem conversando com a Beth. E tem igreja que não tem SAF, e isso não tem assim, uma explicação lógica, porque a SAF ela tem que estar com seu exercício ativo, né? Porque ali nós temos evangelização, os cultos nas casas. Quando antes da pandemia tinha culto, nós termos 70, 80 pessoas nas casas. A casa pequenininha, ficava todo mundo juntinho, mas ali tinha uma unção tão gostosa, tão grande, a presença de Deus. E quantas pessoas vieram para a igreja através do trabalho da SAF. Né? Então a SAF nos leva assim a ter gosto pelo trabalho da igreja. Sim. E para você, Beth? Então, eu até anotei algo aqui que eu achei tremendo, sabe? E trouxe para nossa SAF. A SAF, ela é a força de uma missão feminina dentro da igreja, no âmbito familiar e na sociedade. Sim. Então, quando eu li essa força que a SAF é, que as mulheres são. Então, como a Sulamita disse que é muito difícil ver uma igreja sem SAF, eu agora como federação, nós vamos visitar as cidades, as igrejas que não têm SAF e vamos tentar refazer essa SAF, trazer para o trabalho do Senhor, sem importar com quantidade, mas com a qualidade do trabalho de cada uma. Verdade. Isso, verdade. Isso é muito importante, né? E deixar as coisas para depois. Deus falou com você e você está adiando. Não só mais um tempinho. Não, daqui a pouco eu vou. Deixa mais alguns anos. Agora não. Primeiro eu quero trabalhar, viajar e depois que eu me aposentar, eu vou fazer alguma coisa. Eu faço algo lá na igreja. Isso é muito comum no nosso meio, né? Mulheres deixarem de ouvir o chamado do Senhor, né? Adiar aquilo que Deus está preparando para ela. Tia Sula, quer comentar? Mas, Sara, muitas das meninas que nós convidamos, né, Beth, o ano passado para estar presente na SAF, algumas nos disseram assim, não, estou muito jovem para ir para a SAF, deixa, quando eu tiver a idade, aí eu vou. Qual é a idade? Qual é a idade? É quando você já tem um entendimento, né? Você já pode estar participando da SAF. E é um trabalho de sociedade auxiliadora feminina. Sim. Ali não tem limite de idade. Verdade.
São né? mulheres auxiliando o reino de Deus. O reino né? de Deus, né? Para que o reino de Deus cresça de uma forma assim prazerosa, porque muitas pessoas acham, ele é crente, né? Ser crente é chato. Não, ser crente é gostoso, porque nós temos prazer em servir ao nosso Deus vivo, né? E a SAF nos traz isso. Tem os momentos de lazer gostoso, nós temos momentos de comunhão, né? Por exemplo, quando eu fui presidente da SAF, em 2019, nós fizemos várias atividades e uma delas, Sara, foi a Noite do Chapéu. Ah, foi mesmo. Aqui nós temos, né, a SAF em revista, que é muito importante, viu, Cida? Esse ano nós podemos fazer a assinatura da SAF em revista. E toda a propagação da SAF vai para a SAF Revista. Então, a Noite do Chapéu está aqui. As mulheres todas de chapéu, tivemos palavra, tivemos oração e depois tivemos a nossa comunhão, né? Gostoso, desfile, tudo. Então, é isso. SAF é prazeroso. Então, vocês, mulheres, que ainda não fazem parte, venha participar conosco. Você vai gostar. E você não vai querer sair nunca mais. Verdade. Ô, Beth, qual que é a diferença, minha irmã, de ir ao culto e participar da SAF? Bom, ir a um culto, você vai para ouvir Deus falar contigo. Participar da SAF, você vai levar Deus para falar com alguma pessoa. Através da Bíblia, através da oração e através do seu carinho ali naquela visita. Porque nós, quando chegamos na casa de alguém, nós precisamos representar Cristo. Como Cristo é representado? Através da palavra dele, que é vida, que é água viva, através de uma oração que ele andou e orou por todos que precisavam, e nós precisamos ter esse segmento, e através do carinho, porque não tem coisa melhor do que receber uma visita e uma oração, né? É verdade. Como é? É muito agradável, e eu acredito assim que a diferença é essa. Domingo, vamos para a igreja, receber a palavra para você se fortalecer. Sim. Durante a semana, vai levar aquele fortalecimento para outras vidas que não pôde estar na igreja. Cultuar a Deus, louvar, né, e receber a palavra do Senhor. Isso. Nós aceitamos Cristo na nossa vida e achamos que está tudo certo e que é só ir no culto que está tudo ok. Mas quando Deus te chama para servir, para ser uma auxiliadora, muitas vezes nós procrastinamos, deixando para depois e achando que estamos agindo certo, né? É bem isso que a gente comentou aqui, falou um pouquinho sobre procrastinação, né? E eu queria agora que a tia Cida deixasse para nós uma mensagem sobre ser auxiliadora. O que é ser uma auxiliadora? Olha, eu acredito que nós temos um privilégio tão grande de poder ser serva, né? Porque nós estamos aqui para servir, não para ser servida. Sim. Porque o que a gente precisa, Deus já nos dá. Deus não dá aquilo que a gente quer, Ele dá aquilo que a gente precisa. E Ele nos deu esse privilégio de estarmos aqui pro trabalho dele. Então nós temos que pegar com todas as nossas forças e trabalhar, honrar o nome do Senhor. E o que eu quero deixar? Eu quero deixar aqui assim, que as mulheres que estão nos ouvindo, pense um pouco. Trabalho de casa pode esperar. Aquele momento de como que fala? De cuidar da nossa, ficar lá malhando. Tem gente que é viciada em academia, tem gente que é viciada em beleza, mas eu acho que nada disso é bom. Podendo fazer é bom, mas nada disso é importante e é tão grande quanto
poder fazer alguma coisa para alguém. E aqui na SAF, nós podemos fazer isso. Então eu queria convidar, eu queria deixar para as irmãs e para as mulheres que estão ouvindo, venha participar com a gente. O ano passado, aprendi muito mesmo. Eu também tenho aprendido E muito na SAF. então a gente tem essa necessidade de repassar isso que Deus preparou pra gente. A gente não quer só pra gente, então a gente quer deixar isso para as mulheres. Venha hoje, não deixa para amanhã, não deixa para a hora que acabar de arrumar a casa, não deixa para depois, a hora que o bebê dormir. Dá um tempinho, a gente sempre tem um tempinho para alguma coisa, né? Agora, para Deus, a gente não precisa ter um tempinho, a gente tem que ter o tempo todo disponível. Então, que a gente possa estar pensando um pouquinho nesse tempo. E olha que o nosso tempo passa, viu? E rápido. E rápido demais. É isso que eu né? gostaria de deixar, esse pensamento aí. O que eu tenho feito para Deus? E aí? Tá aí a pergunta. O que nós temos feito para Deus, né? Eu agradeço aqui a presença da Beth. Eu gostaria só de... Posso fechar com Pode. o nosso moto da SAF? Sim. Nosso moto da SAF diz assim, complementando aí tudo que a Cida falou. E eu acho que a gente tem que guardar isso em nós. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Amém. Esse é o moto da Nacional, da Sinodal, da Federação e de todas as SAFs. Então que a gente possa ser verdadeira auxiliadora. Isso é muito bom. Amém. E Sara, só completando uma coisa sobre a SAF, eu gostaria de deixar também para todos que estão nos ouvindo, né, a todos também, que a SAF, ela tem um trabalho assim muito responsável. Não é só vir na igreja, só fazer os cultos, só ter assistência, não. Nós temos uma sequência, né? Igual a Beth diz, tem a Sinodal, a Federação, a SAF local. Então, são trabalhos assim que são muito bem direcionados. Nós temos secretário, né, da federação, que esse ano é o nosso pastor Miqueias, que é o secretário da federação, né? O ano passado eu ainda estou como secretária de marketing, apesar que não entendo muito, mas tenho procurado fazer, né, o de melhor. E então a SAF, ela tem assim várias, como que eu falo? Segmento, né? É um segmento, certo? Então nós damos, como que eu falo, prestamos conta para a igreja do trabalho que está sendo feito. Daqui vai para a federação, da federação vai para a Sinodal. No final do ano é apresentado um relatório de tudo que foi feito durante o ano. E graças a Deus, meninas, venha com a gente. Não deixa para depois, não. Vem agora, agora é o nosso tempo. Sim. É hoje e é agora. E agora? Uma boa noite a todas vocês, meninas. Muito obrigado por este tempinho aqui conosco no Momento Mulher. Nós que agradecemos. Obrigada. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida. Boa noite.